Olá, meus amores. Não vou conseguir estar ao vivo hoje. Eu até que tentei, realmente, mas não vou conseguir. Tentei mover os pauzinhos, mas não deu certo. E tudo bem, porque amanhã a gente vai, se Deus quiser, e se depender de mim, Jesus Cristo abençoar, amém. Amanhã a gente vai estar ao vivo com certeza. Hoje eu não vou conseguir, infelizmente. Eu sei que já são 2 dias seguidos, mas é porque eu estou no meio de um negócio que está acontecendo, e aí, se eu não conseguir, entrar ao vivo amanhã também, eu quero muito estar, mas se eu não conseguir entrar amanhã também, é porque eu ainda estou nesse processo. Mas no final da semana eu já vou conseguir, tá bom? Enfim, é isso. Mas vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus para nos abençoar por essa live maravilhosa de quarta-feira, com Êxodo 34. E é isso, tá bom? Então vamos lá, Senhor Jesus Cristo, obrigada por essa união nossa aqui, esse encontro espiritual que o Senhor marcou para alimentarmos nosso espírito, nossa alma com a tua palavra. Obrigada porque a tua palavra, Senhor, ela não só nos mostra como devemos ser ou como devemos conhecer mais de ti, mas também as possibilidades de podermos conhecer esse Deus que servimos, meu Deus. Obrigada pela oportunidade de ver quem Cristo é, o que Ele fez, o que Ele faz por nós. Obrigada, Senhor, que acima de tudo, de todos os nossos pensamentos, da nossa vida aqui na Terra, sabemos que temos você, que temos a Sua palavra para confirmar isso. Obrigada que a nossa fé, Senhor, não depende de nós, mas do ouvir a Tua palavra, e é por isso que estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe, me use como canal, que o Espírito Santo possa nos revelar, meu Deus, a tua palavra, revelar tudo aquilo que é escondido na dificuldade da gente entender alguma coisa da sua palavra, mas porque é só o Espírito que pode revelar. Que o Senhor nos use como canal, que o seu Espírito Santo dentro de cada um de nós, meu Deus, nos toque na área em que nós necessitamos de entendimento, na área em que nós necessitamos, Senhor, de entender de verdade que necessitamos depender do Senhor. Precisamos depender, Senhor, das tuas aprovações, da tua vontade para nós e que assim seja feito sempre. Em nome de Jesus, nos livre das distrações, nos dê uma boa live, meu Deus, e clamamos o teu nome para que possamos honrar, louvar, glorificar essa live a Ti e a nossa vida também. Em nome de Jesus, amém. Nós consagramos essa live a Ti. Amém. Então vamos lá. Capítulo 34. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você e nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e os bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai, logo de manhã. Aqui a gente vê Deus com a sua misericórdia, né? E a sua imensa, como é que eu posso explicar? Compaixão. Ele está lá escrevendo de novo. Vamos lá. Eu vou escrever novamente as regras, eu vou escrever novamente os comandos, né? Os comandos, ó, os mandamentos. Eu vou escrever de novo porque eu amo vocês e, obviamente, não quero que vocês saiam daquilo que foi planejado para vocês. Então, vou lá. Aí ele foi, mandou Moisés ir para poder escrever de novo, como nós vimos que ele quebrou. Assim, Moisés, não, desculpa, levou nessa logo de manhã. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, com S maiúsculo. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Isso aqui, olha só as características do Deus que você serve. Olha as características do Deus que você precisa conhecer cada vez mais. Falo você me incluindo sempre, tá? Quando eu tô lendo a Bíblia, normalmente eu me ponho em terceira pessoa, assim. Então, quando nós estamos, né,
no processo na nossa vida de entender o nosso relacionamento com Deus, né? Porque muita gente que não conhece Deus acha que ele é um Deus que, né, prega a sua justiça de forma muito severa, ou que como é que ele pode permitir que guerras aconteçam, ou que isso e aquilo. E engraçado que eu estava falando hoje com uma pessoa que eu conheço que estava falando para ela exatamente sobre Deus colocou na Bíblia um livro completamente aleatório, no sentido de não tem ordem cronológica, não sabe se para onde que vai, para onde que vem, ele acaba nele mesmo, e é um livro que não necessita da leitura do início até o fim, né? Obviamente, da palavra de Deus, mas obviamente que é óbvio que a gente tem que ler a palavra, mas é uma história que veio para nos ensinar alguma coisa, para mostrar alguma coisa, e acaba nela ali mesmo. Não teve. Que livro que é? Jó. Jó não tem guerras, rastros de Moisés, rastros de. É uma história aleatória que o Espírito Santo deixou na Bíblia para a gente entender quem é Deus, quem é subordinado a Deus. A gente vê, a gente sabe que o diabo tenta copiar Deus em tudo, qualquer coisa que Deus faça, ele vai lá e tenta copiar. E a gente sabe que Deus está acima até mesmo das cópias dele, né? Então, o que eu estava falando hoje para essa pessoa que é, passou diante de Moisés clamando, nanana, e aqui a gente tem as qualidades de um Deus, né? Que também é justiça, mas que acima de tudo é isso aqui que a gente está lendo, mas que aplica a sua justiça. E que nada está acima da justiça dele, nada está acima do amor dele, nada está acima da compaixão dele. E aí foi que eu entrei com a história de Jó, que, né, eu senti no coração de falar isso para a pessoa, porque a gente estava conversando sobre alguma coisa do mundo, da criação do mundo e tudo mais. E eu fui falar, eu falei, e né, a pessoa acredita que no final, em Apocalipse, não vai ter julgamento, assim, no sentido de. Porque a pessoa, né, não sei se ela tem esse relacionamento, não sei se eu posso chamar de. Eu não sei exatamente, tá? Mas a pessoa vem falando, a gente estava conversando um papo super leve. A pessoa acredita que Deus vai perdoar todo mundo no final, e que todo mundo, depois de ser perdoado, vai para o céu. Independente se creu em Cristo ou não, independente se fez boas obras ou não. A pessoa acredita que Deus vai simplesmente perdoar porque ele é muito do amor, Deus é tudo isso. Só que Deus é de justiça também, né? E basta a gente ver que, né, tudo que a gente tá lendo e vai ler ainda até o final, existe sim esse Deus que a gente vai ler aqui agora, mas existe o Deus que diz, olha, eu sou amoroso, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade, mantém o seu amor, perdoa a maldade, a rebelião, o pecado. Agora, olha o que ele fala: não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Isso aqui a gente vai ver mais lá na frente. Isso não se aplica para que você não imagine que tenha a maldição da família e tudo mais. Depois que você conhece Cristo, essas coisas que não podem ser levadas a ferro e fogo para o dia atual, depois de Cristo, ok? Então, esse Deus aqui que a gente está vendo, ele é esse Deus mesmo, bondoso, amoroso, blá, 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 blá. Foi como eu falei ontem. Ontem quando eu estava gravando a live, foi a mesma coisa, né? A gente estava falando disso, desse Deus que também é justiça. Que Provérbios 8, eu acho que é 8, não me engano, se eu não me engano, eu acabei nem confirmando ontem, mas Provérbios 8, o Deus que também disciplina e também vai aplicar a sua justiça. Então, mas eu acredito que Deus ama a todos. Deus acredita, né? Deus vai perdoar todo mundo. Deus é amor, faça o que você quiser, seja quem você, essa frase, né, dessa geração, seja quem você quiser ser e tudo mais, blá blá blá, esquecendo a soberania de Deus. E aí, quando você quer ser o que você quiser ser, você perde, você tira a soberania de Deus. Por que eu vou ter que ser o que Deus quer que eu seja, ou seguir um plano que Ele quer que eu siga, se eu posso ser o que eu quero ser? Se eu posso fazer o que eu tenho que fazer o que meu coração ficar feliz. Faça o que te fizer feliz. Faça o que, né, que devaneio é a gente imaginar que a gente pode fazer qualquer coisa, porque Deus é um Deus de amor, então Ele vai perdoar tudo. Veja bem, Ele vai perdoar, como Ele está dizendo aqui. Até maldade Ele perdoa. Agora, existe um ponto para isso: Cristo. Não existe o ser humano achar que Deus, sem Cristo, que Deus é o Deus disso, daquilo, 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 daquilo que Ele é,
mas que para chegar até ele não precisa de Jesus. É somente ele é um Deus bondoso, ponto. E porque ele é um Deus bondoso de amor, se ele é amor, ele não espalha ódio, se ele é um amor, não sei o quê, se é um amor, não sei o quê. As ideias que o ser humano tem hoje de entender que as pessoas, inclusive Deus, tem caráter, né? E o caráter de Deus mostra ele triste, mostra ele bravo, mostra ele amoroso, mostra ele fiel, mas mostra que ele também reage, né? Então aqui veja, Senhor, Senhor, Deus compassivo. Quantas vezes Deus teve compaixão de você, da sua vida, da sua história, dos seus pecados, Cristo. Quantas vezes você precisou de uma ajuda e Deus foi lá e te tirou do buraco, te mostrou a luz, te tirou de onde você está, te colocou num lugar novo pela compaixão que Ele tem por você, Cristo. Misericordioso. Quantas vezes Deus olhou para você como misericordiosa por conta de Cristo? E você teve a misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus tirou algo da sua vida, você achou que aquilo fosse horrível, que Deus estava sendo injusto com você e que depois de tanto tempo Deus tendo paciência com você, na sua impaciência, Deus foi lá e te mostrou que o tempo dele é perfeito e o seu não. Cheio de amor. Quando foi que você acordou morto? Você está vivo é uma prova de amor. De fidelidade, quantas vezes outros deuses, ou tentações, ou perigos aconteceram na sua vida e Deus foi lá e te livrou e salvou? Porque Ele é um Deus que é fiel a você, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. Para perdoar, a pessoa tem que pedir perdão. Ele pode só olhar e dizer, não, vou perdoar aquela não, aquela sim, aquela não. Para ser perdoado, tem que pedir perdão. A rebelião, ele perdoa a rebelião. Se ele perdoa a rebelião, significa que alguém foi rebelde. Ele perdoa quem foi rebelde. E o pecado, aquele que pecou, para ter escrito aqui que, né, perdoa quem pecou, é significa que a pessoa pecou. Então, Deus, ele tá assim, as coisas, veja bem, no começo ele fala o que ele é, e aqui embaixo ele fala o que nós, seres humanos, somos. Castiga os filhos e os netos, porque alguém fez algo errado para ser castigado. Não deixa de punir o culpado, significa que fizemos algo que somos culpados. Ele perdoa a rebelião, significa que somos rebeldes. Perdoa a maldade, significa que somos maus. Perdoa. Então, a gente tem que entender que para que esses rótulos do ser humano saiam, é necessário quem? Cristo, né? Quem foi que intercedeu pelos israelitas ali ainda agora? Ontem, quando a gente leu no 33, Moisés, quem é que intercede por nós? Cristo. Então, isso aqui não pertence a nós, mas Deus perdoa aqueles que em Cristo cometem tudo isso. Agora, não adianta, a pessoa fez aquilo, acredita em Deus. Você acredita, né? Acredita em Jesus? Não, não. Jesus é religião, assim, eu não gosto muito, sabe? Eu não sou muito a favor de religião, assim. Eu prefiro mesmo só o contato com Deus. E Deus fala de Cristo. E se você não tem Cristo, você não pode ter Deus. Você pode ter outra coisa. Você pode ter uma visão de Deus, um pensamento do que é Deus. Você pode imaginar que você tem acesso a um Deus. Se não for por mim, não chega ao Pai. É o que Cristo fala. Então, existem, né, pessoas que acreditam que você pode ir a Deus de qualquer forma. Qualquer jeito é para Deus, só orar, só rezar, só oferecer isso, só fazer aquilo. Deus é um só, Deus é para todo mundo. Ele é em Cristo, né? Logo, Cristo vem, essa parte das gerações aqui a gente vai ler também, lá na frente. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou. Isso saiu dele, Deus falando aqui, né? E passou diante de Moisés, proclamando, ele mesmo proclamando. Então, Moisés prostrou-se rosto em terra, e eu morreria, né? Se visse Deus passando falando, na hora eu morreria de susto. Mas Moisés se prostrou no chão, rosto em terra, e adorou. E disse: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, olha ele intercedendo de novo, acompanha-nos, ó Senhor. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade. Ele acabou de dizer aqui em cima que ele perdoa a maldade. E o nosso pecado, ele acabou de dizer que perdoa o pecado. E faze de nós a tua herança.
Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor, porque Ele é um Deus que Ele tem um jogo ali, sabe? É perfeito, é pai mesmo, sabe? Pai, que você vai ali pro seu pai, pro sua mãe, você vai... que é a figura do pai, né? Não significa que porque você tem um pai, você não tem mãe, não é isso, mas o pai, Deus, o pai, ele é mais que mãe, que pai. Ele é tudo, né? Então você fala pai porque é, né, masculino, obviamente, pai. Mas ele tá ali com a figura de que você que é mãe, ou você que quer ser mãe, ou você quer ser mãe e tudo mais, você é a mesma coisa. Quando a gente fala, quando eu, né, a gente tá lendo aqui, a gente fala assim, ah, porque ele é um pai. Sabe igual você tem o seu pai? Encaixe isso como uma figura, né, materna ou paterna. Porque Deus, ele representa tudo, tanto seu pai quanto sua mãe, ok? Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Não é você que vai fazer, não é ele que vai fazer, sou eu quem vou fazer. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Eu expulsarei diante de vocês os amorreus, cananeus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Acautele-se, olha Deus ensinando a gente a ter calma, a ter paciência, a ter não só inteligência, né? Mas a sabedoria no Espírito Santo, porque a sabedoria humana não existe, sabedoria para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pessoas na sua vida também podem ser armadilhas para você não ter um relacionamento com Deus. O que ele está dizendo aqui é acautele-se, porque a partir do momento que Deus agir para tirar esse povo todo, Ferezeu, Heveus, Jebuseus, Hititas, tirar todos eles da terra em que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes, eles vão vir com o quê? Com negociações. Não, vocês podem ficar. Não, vamos fazer o seguinte, eu dou metade da terra, vocês pegam a outra metade. Ou melhor, fiquem com 95% da terra, a gente fica só com 5%. Deus deu inteiramente 100% a Abraão e seus descendentes. Então Deus está dizendo, acautele-se para não fazer acordo com ele, porque eles vão vir pedir acordo, vão vir pedir, ah, não deixa a gente ficar, a gente vira escravo, não importa, Deus quer eles fora da terra para que eles não se misturem com os israelitas, para que eles não corrompam, já que sabemos e vemos que eles são corrompíveis, que eles são rebeldes, que eles são, né, difíceis de crer em Deus, de obedecer a Deus, difíceis de ser dominados, então Deus está mostrando para eles ali que, olha, acautele-se para não fazer acordo com eles, porque eles vão se tornar uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares dele. Pelo contrário, não fica no meio neutro. Age em meu nome, faça por mim. Então, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Tudo que eles tinham ali em relação a outros deuses, né? Ai, tá, mas olha aí, você tá vendo que Deus não é só amor? Isso aqui tudo é contra Deus. Você acha que contra Deus, Deus vai ficar vendo tudo ser contra ele e ficar feliz? Não, isso aqui ele está dizendo que se eles deixarem, derrube os altares, porque se eles deixarem, eles vão se corromper. Quebre as suas colunas, porque se não quebrar, eles vão usar as colunas sagradas. E corte os seus postes sagrados. Se eles não cortarem os postes, os israelitas vão lá e vão usar os postes. Deus corta pela raiz. Por que que ele fala, se a tua mão te faz pecar, corte? Por que que ele fala, evite o mal? Ele fala, evite. Ele fala, evite. A palavra de Deus está falando, evite o mal. Por que que ele fala para você não ir, se for num lugar onde você vai cair? Para você não ir, porque ele conhece a natureza humana. Mas nós somos novas criaturas em Cristo. Então, por isso que o nosso livre-arbítrio, por isso que eu falei ontem, inclusive, sobre isso, por isso que eu não creio que nós temos o livre-arbítrio, porque a partir do momento que a gente vai fazer algo que vai contra Deus, o Espírito Santo vai parar. Vai frear a gente, vai colocar consciência na gente, vai colocar dor na consciência, peso na consciência, no coração. Então a gente não tem livre-arbítrio, porque o Espírito Santo, glória a Deus. Eu sou grata que eu não quero ter, eu escolho as coisas, obviamente, de algumas escolhas, porque ainda tenho que fazer o que eu vou comer hoje, o que eu vou. Mas livre-arbítrio para pecar, para fazer algo errado, para. Não creio que temos, não. Inclusive comida também, que eu estou aqui sentindo de falar, é verdade. Você às vezes vai comer uma coisa que você sabe que vai ser mal para o seu corpo, vai fazer mal para sua saúde, pode te dar doenças, ou coisas que vão te deixar, né? Você vai comer ele por 5 minutos, vai ficar feliz, mas depois, até isso o Espírito Santo ajuda a gente.
Já percebeu que tudo que você vai comer que faz mal, fritura, ou doce, ou açúcar refinado, ou qualquer coisa, você para e fala assim, ai, vale o pecado. Não tem essa frase? Vale o pecado. Essa frase que as pessoas usam, vale o pecado, eu acho terrível. Porque a gente está ali, né? Se você tá vendo doce ali, você quer comer um doce, obviamente, eu não tô dizendo que, né, não coma um doce, apesar de eu achar que açúcar refinado é péssimo para a saúde. Mas se você tá ali que você quer comer um doce, você vai comer um doce, tá tudo certo. Agora, o que eu tô dizendo é que você pensa, ah, isso aqui vai fazer mal. Eu vou comer, porque eu tô com vontade hoje, sabe? TPM, então, eu tô estressado do trabalho, eu vou comer. Você vai lá e você vai fazer. Mas você fica depois com uma coisa pesada. Aí você vai pra academia, aí você pensa, ai, não, vou comer bastante calorias hoje. É isso que eu tô falando, mais ou menos, ok? Que o Espírito Santo, mesmo você tendo livre-arbítrio, ele tá ali sinalizando o tempo inteiro pra gente. Então, isso aqui que Deus está dizendo é muito importante, porque se eles deixarem aquilo ali à vista deles, eles vão pecar de novo, eles vão usar os postes e não sei o quê, e Deus está querendo evitar que isso aconteça, né? Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Então, Deus é tudo. Deus é absolutamente tudo. E Deus, isso aqui nessa tradução, tá? Porque tem traduções, por exemplo, King James, outras traduções, que falam sobre ele ser ciumento, ok? Então, ele é ciumento. Quando você ajoelha para uma imagem, Deus é ciumento. Você quer saber o que que é contra Deus? Você imaginar que você foi. E isso aqui não é só coisas, deuses, qualquer outra coisa que você ajoelhe, que você adore, que você idolatre, que você busque resposta antes de Deus, que você busque resposta de um futuro com aquela pessoa que lê futuro, que vê futuro, ou que você busque intercessão por outro que não seja ele, ou que você busque. Deus é ciumento. Você é dele, você pertence a ele, é para ele, acabou. Acautele-se novamente, para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-los a comer dos seus sacrifícios. Você vai ver isso aqui que Daniel não come o que ele está na Babilônia e tudo mais, e ele não come a comida dada por na Babilônia, desculpa. Ele não come a comida dada pelo rei daquela época e tudo mais, porque a comida ela é contaminada, né? Ela é impura para Deus. Para Deus, logo para Daniel também. Vocês vão ver isso aqui, a parte da comida lá na frente. Babilônia, assim. Pois quando eles se prostituírem, então Deus está falando assim, por mais que vocês sejam meus, e eu fale com vocês e tudo mais, a partir do momento em que eles começarem a se prostituírem, né? Prostituir não é só o ato sexual especificamente, mas é se prostituir de você, né? Adulterar algo que é de Deus, ou se prostituir no sentido de se entregar e trocar algo por aquilo que você é, sendo que você pertence a Deus, vocês vão seguir isso aqui, os deuses deles e tudo mais, e vocês podem cometer o seu sacrifício, comer do sacrifício, desculpa, comer os sacrifícios dele. E se esses sacrifícios são oferecidos a deuses, não comam isso. E escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, ou seja, vocês vão misturar. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, tomem cuidado com seus filhos, é o que ele está dizendo. Cuidem das gerações que estão para vir, que ele está dizendo. Porque se você prestar atenção, você pode até não se prostituir com as mulheres deles ou com o alimento deles, mas seus filhos vão. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento. Eu já vi isso lá, Deus está repetindo, Deus repete as coisas. Como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abib, que seria abril. Portanto, naquele mês você saiu do Egito. Porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cabritos e cordeiros. Resgate, isso aqui ele está repassando, tá? Agora é só repetição mesmo, ele está repassando. Resgate um cordeiro com cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Para ter o primeiro, resgate todos os seus primogênitos, ninguém compareça perante a mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no sétimo, tanto na época de arar como na da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião do primeiro fruto da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano.
3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante a mim, diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício na festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço aliança com você e com Israel. Chamou o povo de Israel de novo. Então ele está dizendo: escreva isso para eles poderem ver isso aqui. Eu estou fazendo outra aliança com eles. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Inclusive tem um homem que morreu, acho que tem 1 mês, 2, que eu vi essa notícia. Ele morreu porque disse que queria fazer igual a Moisés e ficou 40 dias sem comer e sem beber. Não aconselho ninguém a fazer isso, né? Ele disse isso e morreu. E aí, porque as pessoas perguntam: como é que Moisés conseguiu ficar 40 dias e 40 anos? Eu quero tentar também. Deus está vendo a intenção e o coração de cada um. Aqui é uma outra história. Moisés e Deus aqui é outra história. Ele ficou sem comer e sem beber água, quem estava ali alimentando ele é a palavra de Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá o ar, é Deus quem dá o cansaço. Tudo é o seu dia a dia que Deus te dá. Então, Deus, ele proveu saúde para Moisés ficar 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, gente. Como Cristo, e já viu isso mais lá na frente. Agora, não está dizendo que em nenhum momento que Moisés estava morrendo de fome e Deus fez ele se sacrificar para escrever. Deus não está, não está escrito isso. Então ele estava bem. Então, né, o povo que inventa para 40 dias e 40 noites, não existe isso. Ao descer do Monte Sinai, ali era um período espiritual, então ele não ia sentir essas coisas. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com Deus. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, isso vai acontecer lá na frente também com Cristo, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade desculpa, peraí. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles. Depois de todos os israelitas se aproximarem, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai, ele cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então você vê ali Deus mostrando, né, a pureza, Deus mostrando o quão isso era sobrenatural, né, sobrenaturalidade, se é que isso é uma palavra, de Deus, que quando Moisés tinha encontro com ele se tornava o quê? Imagem, semelhança, porque o rosto de Deus também é como, a gente leu isso, né? No capítulo 33, que o rosto de Deus era muito claro e que Moisés viu que as costas dele. Então, quanto mais você conversa com Deus, o que Deus está mostrando? Isso foi revelado para mim hoje, agora, lendo isso aqui. Eu estou falando de acordo com o Espírito Santo está me enviando, porque eu nunca nem parei para falar sobre isso. Inclusive, tem gente da live que eu fazia no Instagram, pode ter certeza que isso não está escrito e nem falado, porque está me sendo revelado isso agora. Olha só que quanto mais você se aproxima de Deus, mais semelhante você fica dele. O rosto de Moisés resplandecia
por ter conversado com Deus, Deus mostrando que cada vez mais somos semelhantes a Ele, se aproximarmos mais, nos aproximarmos mais com Cristo, obviamente, porque nessa época que a gente está falando de uma coisa sem Cristo, agora a gente tem Cristo. Então, quanto mais você orar, mais parecido com Deus você vai ser, com Cristo você vai ser. Tá, isso significa que meu rosto vai resplandecer? Não. Isso significa que você será cada vez mais purificado. A gente está falando de algo mais espiritual do que algo carnal. Então, é obviamente que seu rosto não vai resplandecer como Cristo, mas você vai se tornar como Ele. Então, isso aqui é uma mensagem que eu acabei de ser revelada e estou passando para vocês. Para quem está mais distante de Deus, quem está distante de Cristo, prestem atenção no que ele fala aqui. Não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Não é por ser Moisés, por ser profeta, por ser um tipo Cristo, ou por estar levando, não, por ter conversado. Deus te faz mais semelhante a Ele, dos princípios dele, do caráter dele, né, Cristo? Quanto mais você fala, quanto mais você ora, quanto mais você pede, quanto mais você tem intimidade, quanto mais você está próximo, ou pede a proximidade, quanto mais você pede para as coisas mundanas na sua vida saírem, no seu corpo serem quebrados, mais você se parece com Ele. É isso que a gente está aprendendo. Que lindo. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. É isso. Finalizamos a live aqui hoje. Amanhã eu espero estar ao vivo, ao live é ótimo, ao vivo com vocês, se Deus quiser e Jesus permitir, ok? Então fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Quinta-feira, amém. Em nome de Jesus, estaremos ao vivo, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Ah, eu não acabei a live, peraí. Finalizei? Ah, finalizei.